Você acompanhou o que aconteceu com Daniel Mastral? Se você não acompanhou, se você não sabe quem é Daniel Mastral, fica aqui comigo nesse vídeo. Mas eu preciso fazer alguns apontamentos sobre toda essa situação que está acontecendo e que está se desenrolando aí nas redes sociais em relação a Daniel Mastral. Para contextualizar, Daniel Mastral, ele é um escritor, tá? E ele tem uma mensagem que há muitos anos ele vem propagando. Eu conheci o Daniel Mastral na época que eu estava no sistema religioso, e li os livros dele, O Filho do Fogo, os volumes 1 e 2, onde ele conta a história dele. E qual é a história do Daniel Mastral? Segundo Daniel Mastral, ele fazia parte de uma seita, né, de um sistema que se diz ocultista e que, basicamente falando, eles estão em todas as partes, eles estão infiltrados na política, em vários sistemas, né? E tem uma questão de dominação global. E do que o Daniel Mastral fala dentro dessa seita que ele fazia parte, que são os Filhos do Fogo, é que a missão deles é preparar o terreno para a dominação global e a chegada do anticristo. E o Daniel Mastral, ele vem se apresentando, ele ganhou notoriedade nos últimos anos, porque ele falou muito a questão, inclusive, do que aconteceu na Pan. Eu não posso falar o nome aqui, senão cai a relevância do vídeo. Mas o que aconteceu nos anos 2020, ali até 2022, né, com a C-19. E ele já vinha falando sobre isso há muito tempo. Que isso era um plano, que era um projeto, e o Daniel Mastral acabou falando vários assuntos e ele estava indo em podcasts e falando sobre uma situação que iriam acontecer coisas piores daqui para frente, e ele revelando todo esse plano de dominação mundial. Aí, o que acontece? Na manhã de ontem, né, no dia de ontem, não sei se foi de manhã ou à tarde, o Daniel Mastral, ele foi encontrado, né, infelizmente sem vida, e falam de que ele ceifou a própria vida, né? Que foi ele mesmo que fez isso para ele mesmo. E aí a internet entrou em polvorosa, porque dadas as informações que o Daniel Mastral trazia, e inclusive as ameaças de morte que ele dizia, né? E tem muita gente falando na internet que ele falava que estava sofrendo muitas ameaças de morte, tem gente dizendo que não foi, né? Que ele não fez isso, que tem uma armação aí. E aí as pessoas questionam, né? Ah, mas a polícia tá dizendo que é isso, mas segundo o próprio Daniel Mastral, a polícia, e eu não estou dizendo que é, tá? Mas estou dizendo que o Daniel Mastral dizia que a polícia também tem, a polícia e outros órgãos, né, são dominados, tem pessoas infiltradas, então um laudo falso poderia ter sido dado. Então tem muita gente falando muita coisa a respeito disso, mas qual é que é o meu X da questão nesse negócio aqui? Eu em nenhum momento quero dizer que o Daniel Mastral, tudo que o Daniel Mastral, eu não tenho provas para isso, eu não posso definir isso, mas o que o Daniel Mastral fala nos seus livros, e ele falava abertamente na internet, não estou aqui para dizer que era mentira. Mas isso tudo está caindo sobre o ocultismo. Tem até hoje um movimento, né, que as pessoas estão, porque os ocultistas, porque eles querem dominação global e coisa e tal. E aqui eu quero falar como uma pessoa, tá? Como alguém que estuda ocultismo. Se você não sabia, eu estou me declarando aqui. Eu já falei abertamente em outras oportunidades na internet que eu sou um estudante do ocultismo. Eu quero deixar bem claro alguma coisa. Vamos dizer que tudo que o Daniel Mastral falou nos seus vídeos a respeito de ocultismo e toda essa teoria de conspiração, vamos dizer que seja verdade, tá? Nem todo ocultista, tá? O ocultista, ele quer a dominação global. O que é ocultismo, tá? Ocultismo não é coisa do mal, gente. Ocultismo não é coisa das trevas. Ocultismo são alguns ensinamentos que são, até muitos deles são milenares, como o próprio hermetismo, que é a linha do ocultismo que eu me identifico, que foram ensinamentos ocultos para a grande maioria das pessoas durante muitos anos. Não era acesso
Não era de livre acesso para as pessoas. Ninguém tinha acesso. Você não podia chegar numa escola qualquer, numa biblioteca qualquer e encontrar livros sobre ocultismo. Isso era há muitos milênios, isso foi oculto. As pessoas, para estudar ocultismo, por exemplo, o hermetismo, eram convidadas a fazer parte de escolas herméticas. Por isso que hermético é de fechado, né? Por isso que quando você compra um pote hermético, a gente diz que ele é fechado, que ele é lacrado hermeticamente. O termo hermético vem exatamente por essa questão de ser fechado, né? Não é que seja oculto porque é coisa das trevas. Não, é oculto porque era um conhecimento que há muitos milênios, ele era um conhecimento fechado. Poucas pessoas eram selecionadas para fazer parte. E aí, desse ocultismo, tem as sociedades secretas. Tem as sociedades secretas e as discretas, que são sociedades que você é convidado ou você vai fazer parte em determinado momento para estudar esse tipo de conhecimento. Eu posso falar aqui sobre alguns conhecimentos desse, que são a geometria sagrada, né? Ah, viagem astral, o próprio hermetismo, né? Algumas coisas a respeito de tarô, né? Vários conhecimentos que não eram abertos ao público e que era passado só de boca para ouvido. Hoje está na internet a maioria dessas coisas, mas então não é simbologia, né? Muito a questão dos símbolos, o uso do pentagrama, círculo de proteção. Hoje você encontra um monte na internet, mas isso antigamente não era passado, por isso que era chamado de ocultismo. Nós também temos as sociedades secretas, que são sociedades secretas e são secretas. Você não sabe quais são, por exemplo, as discretas, né? A gente tem a maçonaria, a gente tem a MORC, né? Que é a Rosa Cruz, né? Você sabe que elas existem. As secretas você nem sabe que elas existem, tá? Quem sabe, quem faz parte dessas sociedades secretas, é somente as pessoas que fazem parte dessas sociedades. E elas existem, tá? Mas, de novo, não estou aqui falando de teoria de conspiração. Elas existem e são sociedades fechadas por causa do tipo de conhecimento que elas ensinam, que se elege esse tipo de conhecimento como não é um conhecimento popular. Dito isso, tá? Dentro do que o Daniel Mastral fala, existe essa sociedade secreta de satanistas que faziam sacrifícios humanos. Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas que tinha uma questão de magia envolvida. Eu quero te dizer uma coisa, como nem toda, eu considero assim, nem todo mundo dentro do ambiente político é mal, é uma minoria, né? Nem toda pessoa dentro do sistema religioso faz o que faz por maldade, porque é mal. Muitas vezes a maioria deles fazem porque aprendem, porque dependem desse sistema muitas vezes para sobreviver, e foi o meu caso por um tempo, tá? E nem todo ocultista quer a dominação do mundo, tá? Se nessa seita que o Daniel Mastral fazia o que faz, por exemplo, dentro do que eu estudo a respeito de hermetismo, se compreende a questão de sacrifícios, né, de animais, de coisa. Por exemplo, na Umbanda é uma religião brasileira, é feito o sacrifício de animais. E o hermetismo explica, né, o porquê que é feito esse sacrifício. Não que seja feito. Na verdade, não há necessidade do sacrifício a partir do momento que você entende o porquê que está, o que está por trás do sacrifício, o que isso faz na sua mente, tá? O que isso produz na sua mente. Então, o sacrifício dentro do hermetismo, né? O hermetismo vai dizer o porquê de determinadas coisas. E o que aconteceu com o Daniel Mastral, né? E está levantando essa onda de pessoas dizendo, porque os ocultistas são do mal. Para, gente, para. A gente não sabe o que realmente aconteceu com o Daniel Mastral. Em primeiro lugar, tá todo mundo dizendo assim, mas ele estava tão bem, tá? Ele estava tão bem a ponto de cometer isso. Eu já tive esse desejo de tirar a minha própria vida. Eu já tive esse desejo. Inclusive, eu já tinha deixado até a carta pronta para cometer isso, para fazer isso, né? Eu já estava planejando como eu ia fazer isso. Só que ninguém sabia. Quando eu abri o jogo para os meus pais na época, eles não acreditavam, porque aparentemente para eles estava tudo bem, tá? Estava tudo bem. E realmente, quem passa por uma situação dessas, quem tem isso na mente, não vai falar para as outras pessoas. Não vai comentar para as outras pessoas.
Então, o meu primeiro alerta aqui nesse caso, Daniel Mastral, é que, tipo assim, você que está aí julgando que o Mastral fez isso porque era impossível o Mastral fazer isso porque ele estava tão bem, ele estava com planos. Cara, eu estava com planos para me casar na época que eu escrevi a carta. Eu tinha planos. Então, porque ele estava com um programa na internet, ele tava com participações em outros podcasts, já confirmado, ele ia participar de outros podcasts. Isso não quer dizer nada para quem está na situação. Não estou dizendo também que o que ele fez foi um atentado contra si mesmo, tá? Eu não estou dizendo que não está saindo da minha boca que nada do que está saindo na imprensa é verdade e nem que nada é mentira, tá? Então, não estou aqui afirmando nada. Segunda coisa sobre o Daniel Mastral. Se ele fez parte realmente, tá? E eu acredito, sinceramente, vou dizer para vocês, sinceramente, pelo que ele escreve no livro e pela forma como ele defendia tanto isso e ele ia a público, ele falava com uma veracidade tão forte, né? Com uma convicção tão forte. Eu acredito que parte do que ele viveu dentro dessa sociedade secreta, se existe ou não também eu não sei, né? Porque ela é secreta, segundo ele diz. Ele denomina nos livros dele como Filhos do Fogo, mas eu não, por ser secreta, eu acredito que nem o nome dessa denominação dessa sociedade seja esse. Mas se o Mastral, ele realmente fez de uma parte de uma sociedade secreta que tem como intuito preparar a chegada de um anticristo, de fazer isso, cara, nem todas as sociedades secretas elas acreditam nisso. Não são todas. Pode ser que seja. E eu acredito, por uma questão até literária, que muitas coisas que o Daniel Mastral colocou no livro dele e nos testemunhos dele, muitas vezes sejam testemunhos inflados, não estou dizendo que são, mas que tenham um fundo de verdade. É como se eu escrevesse um livro agora, porque tem um fator, isso a psicologia fala também sobre isso, né? A neurociência fala isso, que nem tudo que a gente, por exemplo, se eu escrever um livro sobre a minha história de vida, nem tudo é verdade. Muita coisa é criação da minha própria mente, porque a mente mente, tá? Muita coisa que eu vivi ontem, se eu puxar da minha mente para falar para você hoje, tá? Muita coisa não vai ser verdade. É uma forma que a nossa mente tem simbólica de significar fatos. Então, muita coisa que o Daniel Mastral escreveu nos livros pode ser que tenha sido, e eu não estou chamando ele de esquizofrênico, não estou dizendo que ele é um mentiroso, e muito menos que ele está faltando com a verdade, mas muita coisa pode ter sido aumentada, né? Símbolos têm sido colocados, mas eu quero dizer assim para você que a maioria, tá, das vertentes ocultistas que eu conheço, tá, inclusive elas vão contra a questão de sacrifícios humanos. Mas de novo, eu não tô lá, né? Eu não faço parte, eu não posso dizer que é mentira ou que é verdade. Que existem algumas questões de sacrifícios humanos em algumas religiões. A gente tá aí vendo o que esse pessoal lá do Oriente Médio, né? Os radicais, né? Não são todos, tá? Mas os radicais metem um monte de bomba no corpo e vão lá cometer aqueles atentados que a gente sabe como é que é. Não dá para ficar falando muito sobre isso aqui, porque sabe que o vídeo vai perder relevância. Então, sobre o Daniel Mastral, eu quero dizer para você, muito cuidado nessa hora, tá? Se você é seguidor do Daniel Mastral, muito cuidado para você não sair acusando todo mundo que daqui a pouco tem um pentagrama no pescoço, como eu uso, vira e mexe, isso aqui tem um objetivo, tá? Tem um porquê, isso aqui não tem nada a ver com demônio, tá? Nem nada a ver com dominação global, é um amuleto de proteção, simples assim. Tá? Um amuleto de proteção energética. Não vai ficar atacando todo mundo que usa um pentagrama. Não vai ficar atacando, não vai ir na internet dizer para todo mundo que quem é ocultista é satanista. Não fica atacando, porque eu vou dizer isso com todas as letras, tá? Eu vou dizer isso com todas as letras. E me perdoe se eu te ofender, mas eu tenho que falar isso. Tem muito ocultista que faz mais trabalho para a luz do que muito pastor e muita gente que diz que é de Deus, mas que ajuda o outro lado. Sem saber, na maioria das vezes, faz isso de uma maneira inconsciente, tá? Mas tem pastor que faz muito mais trabalho para o outro lado do que o próprio ocultista, que trabalha muitas vezes pelas forças da luz.
tem uma escola chamada Escola Moderna de Mistérios, inclusive aqui em Florianópolis, que eu já fiz parte, eu fui iniciado nessa escola, que a gente só tem trabalhos para a luz. A gente não faz, eles fazem trabalho só para a luz e não fazem nada envolvendo demônios ou sacrifícios humanos. Outro caso que a gente pode destacar aqui é a maçonaria, que para de falar que os maçons fazem sacrifícios humanos, porque isso é uma mentira, tá? É uma falácia criada pela igreja na Idade Média, tá? Por causa do poder que os templários na época tiveram. Então todo mundo que vai de encontro com aquilo que a igreja prega era taxado como satanista e comedor de criança e fazia pacto com Satanás, e na verdade o cara muitas vezes estava lá, né? Se você um dia tiver a oportunidade de ler o livro O Martelo das Bruxas, que é um guia da Igreja Católica para se identificar bruxas, muitas vezes as mulheres estavam lá no meio da mata, pegando as suas coisas para fazer ali os seus incensos, os seus banhos aromáticos, e elas eram acusadas como bruxas, porque isso aos olhos iam para inclusive para fogueira, ou elas eram jogadas num rio, né, com uma pedra amarrada no pescoço, porque elas faziam algo diferente, era algo que a igreja não via com bons olhos, porque isso de determinada forma ameaçava o poder dominador da igreja na época. E essa coisa foi pro coletivo, e hoje a gente vê aí muita guerra, né? O que eu quero falar? Qual é a mensagem que eu quero deixar no final desse vídeo? Não usemos o caso do Daniel Mastral, tá? Que eu lamento muito pelo que aconteceu, e fica aqui as minhas condolências à família, tá? Que seja o que estão dizendo ou não, tá? Mas o fato do Daniel Mastral ter saído desse plano é um fato muito triste. Eu lamentei muito, tá? Eu já li os livros dele e de uma certa forma, eu admirava o Mastral, porque sempre toda entrevista, por mais que eu acreditasse ou não em algumas coisas que ele falava, tá? Ele tinha uma consistência muito forte, eu admirava a comunicação dele, e eu ouvia nele, assim, uma boa vontade. Ele não fazia coisas por mal, eu via uma boa vontade de querer ajudar as pessoas, e isso é muito importante, tá? Eu me senti muito mal quando eu soube da morte dele, da partida dele desse plano. Então aqui fica minhas condolências à família. E por favor, pessoas, não vamos criar uma nova Inquisição, porque daqui a pouco o que vai ter de gente religiosa, maliciosa, querendo uma caça às bruxas com qualquer pessoa que se declare ocultista, hoje em dia vai ser muito forte. Então, o meu objetivo desse vídeo é para trazer um ponto de reflexão para que você não cometa o erro de criar novos inimigos. Os ocultistas não são do mal. Ah, mas tem os adoradores de Lúcifer, tem os adoradores de não sei o que. Ah, mas porque tem o Bafomé. Vai buscar conhecimento. Vai tentar entender o que está por trás da fé dos outros, antes de você pegar sua pedra e ir atirando. Como o próprio Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque muitas vezes você está dentro de um sistema religioso, aprisionado, tão preso um sistema religioso, que inclusive o Daniel Mastral era contra esse sistema religioso, e ele falava muito forte, e ele falava muito mal de muitos pastores, inclusive, tá? Ele não falava mal, mas ele deixava entender que muito que se faz na igreja não é, e nisso eu até concordo com ele, não é tão da luz assim, por isso que eu saí do sistema. Então não use isso, tá? Antes de você buscar conhecimento, e não julgue, tá? Em primeiro lugar, você já viu a minha posição aqui? Em nenhum momento eu julguei o Daniel Mastral. Em nenhum momento eu julguei o que aconteceu com ele, tá? Eu não preciso mais de mais uma guerra, mais uma luta. Eu só tô tentando trazer aqui. Eu não estou defendendo os ocultistas, tá? Até por uma questão de... Eu não tô defendendo ninguém. Eu não preciso defender ninguém. Cada um vai dar conta de si, tá? A vida, né? Tudo que eu plantar eu vou colher. Os meus resultados vão dizer quem eu sou. Tá? Então, muito cuidado nesse momento, se você é uma dessas pessoas que está dizendo que o Daniel Mastral foi morto pelos ocultistas, que há uma teoria da conspiração. Não embarca nessa. Você não precisa mais de lutas. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no meu canal
Eu vou deixar uns cards sobre as lutas. Você não precisa de mais lutas, você não precisa dessa guerra, você não precisa lutar contra os ocultistas, você não precisa lutar contra as ideias do Mastral. Por exemplo, se você não concorda com o Mastral, pelo menos respeite esse momento de dor. E não vamos lutar, não vamos achar, não vamos criar uma nova Inquisição, tá? Por causa do acontecido com o Daniel Mastral. É lamentável tudo que está acontecendo. A internet está empolvorosa desde ontem por causa disso. Então vamos acalmar nossos ânimos nesse momento e deixar que a vida, que os resultados falem por si só, tá certo? Se você gostou do meu vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Esse é simplesmente um vídeo que eu achei que era pertinente eu estar fazendo ele e largando aqui para você, mas eu achava que era importante eu trazer essa mensagem para você. E por favor, sem luta nesse momento, sem inquisição. Não vai pegar toda pessoa que daqui a pouco tem um pentagrama, muitas vezes, ou que tá com um olho de Horus. Só para você ter uma ideia, a minha namorada, ela é lash designer, né? E ela fez um curso e uma das coisas que ela ganhou no curso é um amuleto assim do curso e tem um olho por causa da profissão. Lash design tem um olho, né? Não é porque ela tem um amuleto com um olho que ela é satanista, tá? E que ela é ocultista. Ela nem é ocultista, ela nem entende disso, né? Não vamos atacar, por exemplo, pessoas que fazem. Eu falei agora há pouco com um amigo que ele é terapeuta holístico. E na E no Instagram dele, nas redes sociais dele, tem muitos símbolos, né? Ah, tem coisas com chakras, símbolos, coisas do reiki. E ele já começou a sofrer ataques, né? Pessoas começando a atacar ele como se ele fosse satanista, como se ele fosse ocultista. E ele é só um terapeuta holístico, uma pessoa que ama ajudar pessoas. Não faça isso, por favor. Não fique julgando, tá? Como eu disse, os resultados vão falar por si só. Se for verdade um dia, tá? Os resultados as pessoas vão, cada uma para o seu determinado lugar. Tá certo? Respeite a escolha dos outros, na fé dos outros e vamos em frente. Tá certo? Por favor, sem inquisição nesse momento. E aos familiares do Daniel Mastral, mais uma vez, as minhas sinceras condolências, os meus sentimentos. E você que é seguidor do Mastral, também meus sentimentos, tá? Por favor, só por favor, não use esse ato para eleger um Marte e iniciar uma nova guerra. Nós não precisamos mais de guerra. A gente tem muitas guerras sendo travadas nesse mundo que são desnecessárias. Gratidão.